você pense que eu sou teu escravo, dizendo que sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe. Eu não pude viver e viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, sem saber como as pedras imóveis sozinhas no mesmo lugar. Que beleza! Estimado baby! Tocou essa aí, eu lembrei da Célia, nossa costureira. Oh, grande Célia. A Célia. Pô, nós temos esse apoio do Fotobolinha tão importante, né, baby? Aliás, eu preciso ressaltar a Célia, que ela matou a pau na sua... Como é que você diz? O seu panaço. O panaço. Você está lindo, Neri, como sempre, mas hoje superou as expectativas. A Célia mata pau. Célia é campeã. Campeã. Ô, estimado, ô, baby, tens alguma curiosidade aí, baby? Fica à vontade, né, estimado? Fica à vontade. Se tiver alguma curiosidade, depois aí... Antes dos bastidores, né, ele estava mostrando aqui sobre aquele destroncamento do joelho, né? A curiosidade, na realidade, é em relação à dor. Deve ser uma dor insuportável, né? Eu acho que ele vai mostrar também. Vai, depois, né? Vamos trabalhar isso aí. Tem umas peças aí que daqui a pouquinho ele vai mostrar. Isso, então... E não tem de joelho, mas vai ter do ombro, para mostrar quando sai fora, que é uma luxação e tal. Mas isso, a especialidade é ele que tem que falar, né, baby? Exatamente. Você já fez a pergunta, já ficou aí. Isso, Daqui a pouquinho nós vamos lá, então. Ô, estimado, eu vi umas revistas aqui que você lá na sua casa estava mostrando, curso avançado de cirurgia de ombro, na Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre, revista portuguesa de ortopedia e traumatologia, e tantas coisas que eu vejo aqui. Isso aqui são congressos e o que você fez por aí afora? Além da residência médica, você escolheu Florianópolis, por quê? Vamos falar primeiro da residência médica. Você escolheu Florianópolis porque é um grande centro? Florianópolis, até onde, na minha concepção, é a referência do Estado em ortopedia e traumatologia. A minha vivência lá me autoriza a constatar isso, né, vivendo lá, assim, acho que é um baita centro de excelência, assim, os profissionais que estão lá para te instruir, os meus ex-chefes lá, que atualmente hoje são meus amigos, meus colegas de trabalho, saí bem de lá bem formado, com uma boa base, além do que estava sempre nesse incentivo, assim, uma coisa que eu sempre estava correndo atrás, que é sempre me aprimorar um pouco mais, tentar poder entender as deficiências que eu tinha no que eu queria fazer e correr atrás e experimentar novas coisas, que aconteceu quando eu fui fazer um estágio em Portugal, fiquei lá... Você esteve em Portugal, então, fazendo estágio? Eu fiz um estágio lá no hospital em Lisboa por 3 meses, quase 3 meses, deu 70 dias mais ou menos, 70 e poucos dias, quase 80 dias. Daí depois eu voltei, daí na residência com meus chefes lá sempre procurando produzir alguma coisa na parte científica também. No final da residência escrevemos 3 artigos. Daí foi onde fui para a Europa apresentar isso em 2 congressos lá, um congresso que é o Congresso Europeu. Além de Portugal, você teve em outros lugares? Não, Portugal fui em 2010, 2011, que eu fui na época da faculdade ainda, né? Depois você foi aonde? Daí, na residência, eu escrevi um artigo que está publicado hoje na Revista Brasileira de Ortopedia, um relato de caso, de uma circunstância que aconteceu lá que a gente teve lá no hospital. Eu escrevi o relato, mandei para a revista, eles gostaram, publicaram, e eu mandei para esse congresso, que na realidade seria como se fosse a Associação Brasileira de Ortopedia, a SBOT, mas é a europeia. Daí a gente publicou o trabalho lá também, a gente fez uma apresentação em pôster. Posteriormente, com o meu chefe lá de Floripa, a gente desenvolveu alguns trabalhos na parte de fixadores externos e aquelas gaiolas, né? Algumas coisas em relação a isso, que ele é especialista nisso. E a gente escreveu algum material, desenvolveu algumas padronizações e algumas técnicas, que ele é um expert nessa parte de fixador externo.
E a gente mandou para o Congresso Mundial que estava tendo em Lisboa e a gente fomos convidados para ir lá apresentar o trabalho na parte oral e apresentar o pôster lá. Foi uma experiência bem legal. O médico hoje, independente da especialidade, se é ortopedia, não é ortopedia, um pouco importa, ele se não tiver atualizado e não for a congresso, ele está fora da... Sim. Na minha trajetória sempre foi voltar para Rio do Sul. Então, de Floripa, eu já estava naquela, vou voltar para Rio do Sul, não vou voltar para Rio do Sul, mas voltar para Rio do Sul, aqui já tem ortopedista, tem ortopedistas e bons ortopedistas, só que não tinha ninguém na especialidade de ombro e cotovelo. Que é o que você fez. E eu gostava de ombro e cotovelo, achei uma janela de oportunidade ali, vou me especializar, até porque eu acho que a gente aqui, a capital do Tuvale, sendo um município que abrange uma capital de 29 municípios, que tem uma população de quase 500 mil de habitantes, eu não vejo necessidade de hoje o povo ter que ir a Blumenau, Lages, ou Joinville ou Florianópolis para procurar um especialista de ombro. Ele pode, se a gente conseguir oferecer isso aqui na cidade, a gente consegue... E até porque nós temos ótimos hospitais aqui, né? Isso, então a gente consegue, a gente oferecendo para a população, é óbvio que o paciente que quiser buscar fora não tem problema algum, mas... Ano passado mesmo em Joinville, que eu me lembro de cabeça assim, até tinha comentado contigo lá em casa, acho que uns 3 ou 4 pacientes daqui de Rio do Sul a gente operou lá. Operaram lá em Joinville? Operou lá porque às vezes não tinha ninguém para operar aqui, eu sei de alguns que operaram em Blumenau e tudo mais, então hoje é uma oportunidade que o pessoal daqui tem de procurar um especialista de ombro e cotovelo na cidade. Eu acho que né? Aliás, você teve uma base também, essa base de Joinville, que foi, você fez a residência médica lá em Florianópolis, mas você foi para Joinville trabalhar. E você me dizia também que você trabalhou, até agora ainda tem um pouco de trabalho lá que ainda está acontecendo, com uma equipe do Balsini, é isso? Isso, eu fui fazer uma especialização lá com o Dr. Niso Balsini, lá no Instituto, que é a especialização em ombro e cotovelo, e a parte também de trauma do esporte, né, que ele é licenciado pela ISACOS, que é uma associação internacional de trauma esportivo. E junto a isso comecei a trabalhar no São José também na parte de trauma, então o foco era, fiquei 1 ano imerso na parte de trauma, lesões esportivas, de ombro e cotovelo, e na parte de trauma geral lá no Hospital São José. Fui contratado depois para trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, atualmente, tenho minhas horas para cumprir lá no Hospital São José. Então, uma vez por semana eu vou para lá, fico lá 1 dia e meio, 2 dias. E o resto você atende em Rio do Sul? E o resto eu estou aqui em Rio do Sul. Atende o Alto Vale, na verdade, porque o Rio do Sul atende também o Alto Vale, claro. Sim. Aqui antes nós chamamos uns vídeos que tem aí de cirurgias de ombro, enfim, cotovelo. O que é mais corriqueiro hoje no esporte? Já que você tem também esse trabalho muito forte nos traumas do esporte. Sim. O que é mais corriqueiro? Joelho, tornozelo, distensão? O que é mais corriqueiro, assim, que dá muito? Dá. Independente se o cara for atleta profissional, se não for, o que dá mais? Depende. Depende? Depende, porque assim, eu te comentei contigo antes, as 2 maiores queixas, independente da faixa etária assim, de procura pelo ortopedista, ou é dor nas costas ou é dor no ombro. As maiores, assim, de maneira genérica, né? Se eu falar especificamente de alguma coisa relacionada a algum esporte, aí depende, porque, por exemplo, no futebol a gente tem muita lesão ligamentar do joelho. Do joelho. E associado às distensões musculares, os traumas musculares, que pode ser coxa, os adutores, panturrilha e tudo mais. Se eu falar de um atleta de tênis, por exemplo, um jogador de tênis, um nadador, um jogador de handebol, eu já às vezes vou ter lesões no handebol envolvida no joelho ou às vezes envolvida com o ombro ou cotovelo. Então é relacionado muito ao esporte. As tendinites, né? Isso, por exemplo, se a gente fizer um paralelo, né? Tem os atletas esportistas, mas a gente também tem uma população hoje de trabalhadores braçais que fazem muito uma atividade a nível esportivo, ou seja, tem que ter um desempenho físico bom e às vezes tem as lesões similares com um atleta esportivo. Por exemplo, um jogador um tenista no saque, ele pode fazer um movimento de machucar um ligamento do ombro, fazer uma distensão, alguma coisa assim. Como um operador de uma máquina industrial, também por trabalhar com o braço muito elevado acima do nível do ombro, também pode ter uma lesão ou crônico-degenerativa ou às vezes até uma lesão traumática, quando ele vai deixar pegar um peso, vai carregar um peso, alguma coisa assim. Então a gente depende do que se faz. E com muitos casos também até de perda de membros, que tenta-se o reimplante quando dá tempo, né? Isso ocorre muito também? Na questão... Perdeu a mão, perdeu 3 dedos numa máquina, na questão do trauma, assim, com acidentes nas empresas em geral, é uma coisa bem forte a questão da acidente com maquita, né? Maquita e serra. Né? Maquita é o pesadelo, né? O ortopedista tem 2 pesadelos, né? Os da maquita e os motoqueiros, né?
porque é um acidente bastante comum, né? O que a queda de moto com um acidente automobilístico. E que é muito traumático, claro. Mais de 50% das internações. Na verdade, é uma mutilação. Quando tem um acidente, é uma mutilação. E a mão, né? A mão é uma coisa absurdamente delicada, totalmente com... Quer dizer, o acidente de trabalho é muito envolvido também com a falta de cuidado, né? Eu acho que até tem cuidado, mas é que o trabalhador cansa no final do dia, às vezes ele tem, em certos casos, pode haver às vezes um excesso de confiança no estar executando a atividade, então eles deixam de lado algumas coisas de cuidados com a sua segurança, não usa luva, não usa o dispositivo de segurança, no final do expediente de trabalho às vezes quer fazer um pouco mais rápido para poder ir embora. Se a gente parar para perceber, por exemplo, uma grande parte dos acidentes, elas são no final do expediente de trabalho, onde o trabalhador está perto, próximo do final do turno e vai embora, ou acidente de trajeto, onde o trabalhador está cansado, sai do trabalho, pega a moto, pega a bis e quer chegar rápido desse acidente. Então, cada tipo de trauma, digamos assim, tem sua particularidade. Então, não dá para dizer que o atleta de futebol não possa lesionar o braço. Pode, né? Mas não é tão comum. É mais comum fazer uma lesão no joelho, no tornozelo, né? Ô, estimado, vamos ver vídeos aí? Nós temos vídeos aí, deve ter, né? Deve ter alguma coisa do Dr. Guilherme Baldo aí, vamos ver. Tá falando, estimado, isso aí é o quê? Isso é um vídeo demonstrando a anatomia do ombro, né? Mostrando ali o manguito rotador, que é uma queixa bem comum de procura para consulta no consultório, né? E para mostrar, né, a tal da famosa bursite. Essa aí é a famosa bursite? Vai aparecer ali agora. A bursite é uma bolsinha que ela fica dentro da articulação do ombro ali, ó. Ela mostra ali essas setinhas correndo e é o líquido. Então ela serve para lubrificar e melhorar o deslizamento da articulação. Então, quando ela está inflamada, como qualquer outro tecido que está inflamado, qualquer outra parte do corpo que está inflamada, ela fica dolorida, porque ela tem substâncias inflamatórias liberadas ali, e ela aumenta de volume. Então, até, com essa licença aqui, ó, opa, aqui é um modelo bota aqui, ó, só, se puder, aqui, quem é que vai, isso, aqui, ó. Aqui é um modelinho de um ombro, né? Só para exemplificar. O câmera pega aí para então a bursa ficaria, por exemplo, de maneira geral, né? Ficaria aqui. Então ela tem um espaço contido aqui, assim. Se ela inflama, ela aumenta de volume. E essa inflamação libera substâncias em todo o redor do ombro. Então, às vezes, a dor não é só que a dor ela é mais, corre para frente do ombro, a dor é mais noturna quando deita em cima do braço, a dor pode correr aqui para trás para as paletas, então não é uma dor muito específica. E que nem a gente estava conversando antes ali com o Fábio, que ele falou, ele tinha uma queixa específica, ele está explicando, às vezes quando levanta o braço aqui, tu imagina, tem uma bolsa aqui dentro que ela ocupa o espaço, ela está inflamada, dolorida, tu vai levantar o braço e isso aqui fica cutucando e gera mais dor, então são coisas que o tratamento bem... O principal para o paciente é ele chegar no teu consultório. Às vezes não é nem o ultrassom, a ressonância magnética que é mandatório. O mais importante é ele chegar no consultório, te contar a história dele, para tu entender, por exemplo, vou usar o exemplo que a gente teve aqui antes, que ele falou, eu caí no futebol, bati o ombro de tal maneira, e daí começou a doer, e assim, e através da história que ele conta, a gente entende o mecanismo do que aconteceu, o machucado, e consegue elaborar já o que eu vou examinar. Daí examinar, saber onde apertar, saber o que tem disfunção ou não, para chegar num resultado de diagnóstico, né? Isso mas a imagem também que é feita através de ultrassom, o raio-x e ressonância magnética, isso também é muito importante. Sim, né? claro. Mas não é só a imagem, principalmente o laudo, né? Claro. Não, e a imagem é comprobatória do que tu examinou, mas o importante é o paciente passar por essa etapa, porque ele vai chegar no teu consultório e vai dizer, tem uma lesão de manguito, vou pedir uma ressonância, um ultrassom. Lesão de manguito, essa lesão de manguito é a bursite? Não. Não é? Não. A bursa é essa bolsa que fica aqui dentro. O manguito, que é o que inflama. Isso. O manguito é uma manga de músculos aqui assim, um conjunto de músculos que segura aqui, que fazem os movimentos de levantar e mexer o braço. E ele pode inflamar junto com a bursa, porque a bursa inflamou, ele pode inflamar junto. Então isso fica com dor para levantar o braço, dor para rodar o braço para fora, para rodar para dentro. Então algumas queixas, por exemplo, lesões mais crônicas, mais avançadas em mulheres, por exemplo, elas vão chegar no consultório dizendo, doutor, eu tenho dificuldade para lavar o cabelo, eu tenho dificuldade para botar o sutiã, eu tenho dificuldade para fazer alguma tarefa de casa. Então a gente já começa dessa história que eu te falei. Eu te falo que é importante essa história, o exame, porque o exame físico, porque a gente vai pedir o exame. Só que até lá eu já posso começar um tratamento. Tu vai fazer o exame, tu me traz o exame, mas até lá a gente já pode instituir uma fisioterapia, uma medicação para dor, um alívio dos sintomas, algumas medidas preventivas, com às vezes um uso de tipó. Na situação de bursite, isso aí tudo do manguito ali, é uma situação que não passa por uma cirurgia?
Depende. Ou pode passar? Depende. As lesões agudas, no geral, são sempre tratadas de maneira inicial conservadoramente, ou seja, que é conservadora, não precisa de cirurgia, a não ser que seja traumática. Por exemplo, um atleta de futebol caiu, bateu o braço, esticou o braço e fez uma ruptura traumática do manguito. Aí, no adulto jovem, a gente já pensa de maneira diferente. Mas as lesões que vão se avançando com a idade, elas podem ter a tentativa de tratamento com a fisioterapia, reabilitação e adequação das suas atividades. Tudo é muito relativo também com a idade. Por exemplo, eu não vou tratar da mesma maneira um adulto jovem do que uma senhora de 70 anos que tem uma lesão no manguito, que às vezes é uma lesão degenerativa, que eu não tenho muita opção para fazer, a não ser às vezes fazer uma limpeza, fazer uma cirurgia por videoartroscopia, alguma coisa assim, para melhorar a condição da dor e a condição de movimentação dela. Eu não vou, às vezes, melhorar a força dela, mas eu posso melhorar a dor, a qualidade do sono, porque... Imagina, o ombro é uma articulação muito móvel e por ela ser muito móvel, ela depende de toda uma estrutura muscular para funcionar. Se toda a estrutura muscular não funciona direito, os músculos que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui, isso provoca uma coisa chamada discinesia. Eu até mandei para o Fábio umas fotos ali, que acho que ele pode mostrar para nós ali. O problema da dor não é tão relacionado ao ombro. Por exemplo, esse é um paciente meu que ele me procurou, é um adulto jovem, faz academia, joga tênis, tem lá sua atividade, e a queixa dele é uma queixazinha que na ressonância apareceu uma lesão, que não é cirúrgica. E eu falei para ele assim, nós temos que fazer uma correção primária do teu ombro como um todo, porque a dor pode estar gerada por isso. A gente pode perceber ali são 3 fotos diferentes, né? Em posições diferentes, mas a primeira da esquerda, lá você pode ver que a paleta da direita, ela está um pouquinho mais levantada. Está mais levantada mesmo. Ele levantando um pouquinho o braço, botando a mão na cintura, ela fica um pouquinho mais levantada. Que é a foto do meio daí. Que é a foto do meio. E na foto da direita, aquele com os braços levantados acima da cabeça, olha como a paleta fica bem mais saltada. Ou seja, o problema dele de dor não é tanto relacionado ao problema que ele tem do ombro. A inflamação a gente consegue tratar com medicação, mas é mais porque o ombro, por ter sofrido a dor, ele começou a trabalhar de maneira errada. Então seria como se fosse, mecanicamente, ele está descompensado. Então a gente também tem que fazer uma correção do movimento do ombro, fazer uma boa fisioterapia, né? Tem que fazer uma boa reabilitação para poder melhorar o mecanismo do ombro e daí passa a dor e alivia e toca a bola. Falando em ombro, não sei se talvez tenha alguma coisa aí para vir ainda, mas eu lembrei agora e tenho que perguntar. A gente vê muita situação, homens também, mas eu vejo mais em mulheres, o rompimento de tendão. Isso. A ruptura do manguito rotador é uma situação que ela pode ser traumática ou degenerativa por diversas causas, diversas etiologias que podem começar a desenvolver isso, desde uma má formação nesse osso aqui, como uma função do ombro, às vezes uma vascularização do tendão. Quando ele rompe, ele provoca uma disfunção dolorosa, né? Essa lesão, quando ela é pequena, ela, por exemplo, aqui assim, eu tenho aqui é um ligamento, mas se eu tenho toda essa estrutura aqui que faz o levantamento, ele rompe aqui, eu tenho mais força praticada por aqui, então eu provoco uma disfunção no ombro que pode levar aquilo ali que eu falei. Mas a lesão ela pode ser corrigida. Ela pode ser corrigida, antigamente se fazia cirurgia aberta, mas hoje o padrão ouro para a cirurgia é através da cirurgia por videoartroscopia. Por vídeo, né? Na videoartroscopia a gente não faz uma... Acho que até eu trouxe um vídeo para o... Tem um vídeo ali? Um videozinho ali. Se tiver um vídeo ali, vamos fazer uma demonstração aqui, mas se tiver um vídeo é interessante. O vídeo demonstra ali uma lesão do manguito rotador, né? Que começou com uma inflamação, o músculo vai sofrendo, o tendão vai sofrendo, ele vai desgastando e chega um momento que ele machuca. E ele machuca, ele arrebenta. Daí, pela cirurgia aberta antigamente, se fazia um corte para fazer isso. Ainda se faz, né? Dependendo do caso, mas hoje a gente faz por vídeo, que é uma cirurgia... Ali já é uma cirurgia. Isso, a gente usa duas ou três portais artroscópicos para entrar com as cânulas para fazer o reparo. A gente usa umas serrinhas pequenas para poder fazer o preparo ali, limpar o tendão que está mais cicatrizado, que está mais, digamos assim, mais feio, como se fosse uma cicatriz do tendão. A gente tira esse tecido que está ruim e recupera o tecido que está novo e com essas âncoras que a gente chama, que é uns parafusinhos que a gente põe no manguito, a gente faz uma amarria restabelecendo o tamanho, o comprimento dele e a inserção dele no músculo para ele voltar a ter força e diminuir a dor, né? Isso é uma cirurgia bem... Porque esse rompimento do tendão, ele provoca muita dor, né? Provoca. E você não tem agilidade mais com o braço? Ou você perde o movimento? Isso. Porque se o músculo romper todo, tu perde a função daquele músculo. Então, tu vai compensar com os músculos em volta e pode acabar aumentando a lesão ainda mais e progredindo essa lesão e ficando cada vez pior. E eu falei em mulheres. É mais comum em mulheres isso?
É uma lesão mais comum em mulheres de meia idade, as crônicos degenerativas, as lesões por desgaste, né? Daí tem uma população específica, tabagistas, diabético e tudo mais. Esse material da cor azul, ele é plástico? Isso o que é? O material da cor azul, ele é um fio de alta resistência, um fio especial para sutura, ele vem em umas âncoras, como se fosse um prego, né? Que ele vem com uma pré-montado assim, você fura o osso, coloca ele e são chamados fios de alta resistência, né, nas âncoras para fazer o reparo do manguito. É usado em vários tipos de cirurgia, tanto no joelho, no tornozelo e tudo mais, é uma cirurgia bem difundida. Tá, e o que você tem aqui na mão? Então, esse aqui era só para mostrar, né, que tipo aquelas clãs que a gente usa, que está o ombro da pessoa. Que é aquilo que estava mais ou menos passando no vídeo agora. Para não precisar fazer um corte gigantesco aqui no braço, né, a gente acaba fazendo uns cortezinhos desse tamanho assim, até que o paciente estranha, porque sai da cirurgia com um pontinho só em cada lado. A gente coloca essas cânulas aqui. A cânula, ela tem um dos buracos dela, a gente entra com uma câmera, que eu não tenho aqui, e com o outro a gente entra com um material instrumental. Então, é como se fosse uma videoartroscopia, né? A gente trabalha por vídeo, a gente entra com isso aqui, daí trabalha pelo vídeo, faz o preparo da estrutura que a gente quer trabalhar lá, tira e tá feito. Cirurgia demorada? Depende do tamanho da lesão, né? No geral, é uma cirurgia rápida, porque a gente não faz só as lesões pequenas, o reparo mas a gente tem certo etapas para se cumprir. Por exemplo, às vezes tem um tendão na frente que está inflamado, tu tem que fazer um inventário, né? Tu chega e faz um inventário da articulação, explora para ver se não tem nenhuma lesão escondida, alguma coisa que tu não viu na ressonância ou tu não viu no exame físico, e já tenta resolver tudo que tem para resolver. Às vezes aquela bursa, se ela está muito, muito aumentada de tamanho, a gente pega e tira ela um pedaço fora para ela não ficar inflamando, não ficar dando mais dor para o paciente e tudo mais. É uma cirurgia relativamente rápida, assim. Coisa de uma hora e meia? Uma hora e meia. Uma cirurgia segura, uma cirurgia que o paciente chega no hospital de manhã cedo, faz a cirurgia... Vai embora? Dá para ir embora no mesmo dia ou dá para ir embora ou vai embora no dia seguinte. Anestesia geral? Anestesia geral. A gente, hoje em dia, com o advento da anestesia, com o avanço da anestesia, a gente faz um bloqueio, né? Os anestesistas fazem um bloqueio nos nervos, assim, para controle da dor pós-operatória, porque, assim, o paciente vai na tipóia, mas ele já tem que começar a movimentar a mão, o cotovelo. E esse período de recuperação, principalmente a parte da fisioterapia, é um pouco mais longo? Para o paciente voltar a uma atividade de esporte intenso, como ele tinha antigamente, demora em torno a gente libera com segurança com 6 meses. E se ele não for de esporte, é uma dona de casa? O tempo de cicatrização do tendão, ele é o mesmo, né? A gente já libera para umas atividades acima da cabeça a partir de uns 3 meses, assim. Que pode levantar aqui e tal. Pode. A gente só segura o paciente com o tempo necessário para cicatrizar o tendão. Depois que cicatrizar o tendão, a gente já libera para movimentar, tudo mais. Para perguntar, a última perguntinha desse bloco, depois nós vamos ao intervalo, vamos voltar ao último bloco e nós temos outras coisas aí para mostrar. Você como fisioterapeuta, e que não atua, mas é fisioterapeuta, é profissional da área, atua por muito tempo, foi fazer medicina. Evidentemente que eu estou imaginando que essa correlação de fisioterapia e médico, ortopedista, caminha muito junto. Então o paciente que está na sua mão para fazer um tratamento ou com uma cirurgia, ele já sai com uma orientação boa, já quando está encaminhando para o processo cirúrgico e tal, né? Sim. Porque você já sabe da fisioterapia, o que a pessoa vai ter que, talvez até reforçar alguma musculatura antes, sei lá. Eu sempre encaminho os pacientes para fisioterapia, tanto no pré-operatório, antes de operar, para ele ter uma condição boa muscular para operar, como no pós-operatório, às vezes imediato, às vezes mais tardio. Acho que é importantíssimo. Eu me sinto seguro, sim, de orientar o paciente do que ele fazer, o que ele tem que cuidar, tudo, mas eu acho que ser assistido por um fisioterapeuta é fundamental. Fundamental, sim. Fundamental, claro, mas com certeza eu me sinto muito mais seguro, assim, com o conhecimento que eu tenho de reabilitação, claro. Me sinto mais seguro para orientar. E para o paciente também eu acho que é importante, né? Ele sabe, o cara é fisioterapeuta. E ao mesmo tempo é ortopedista, então ele já vem com uma segurança. Aí depois ele vai procurar um profissional da fisioterapia para fazer a sua reabilitação. Sim. Porque do mesmo tempo que a gente tem, às vezes, um paciente de meia idade que tem, às vezes, um pouco mais de medo para mexer o braço depois de uma cirurgia, lá em Joinville a gente operava muito atleta de jiu-jitsu, que a clínica trabalha muito com esporte, e os atletas não querem saber, eles querem voltar a treinar, então... O médico, o doutor Anuário, que já esteve aqui várias vezes no programa, ele teve os 2 rompimentos de tendão, jogando aquele o polo aquático aí, com bola, que porra, rompeu, voltou, melhorou, fez cirurgia, fez em Joinville. Sim. Fez em Joinville, não sei como fez em Joinville. Voltou depois, no tempo, outro. Sempre na tipóia. Meu Deus, aí disse, mas também tem a idade, né? Eu só tenho 35, aquela conta de 35 do Rio Grande do Sul, né? Tem mais, não sei o que mais lá. Vai longe, né? Estimado, vamos ao nosso intervalo. Vamos. O estimado Baby, não podemos esquecer do Fotobolinha.
E Uma não colinha, claro. podemos esquecer também de um retorno do nosso Posto Brasília, né? Grande Posto Brasília, Posto. atendimento de primeira qualidade com combustível finíssimo. Ó, É Posto viu? Brasília que está aqui No no Canoas, e também lá na BR, na né? BR-470, dá um banho de atendimento e de segurança, né? Exatamente Combustível com segurança. justamente isso aí. Nosso Douglas Werner Heckmann e família. Querido Bem Douglas. contigo, Vamos lá. estimado. Você apareceu do nada e você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais.